Que segunda-feira abençoada, família tricolor! Família, vocês viram o que eu vi ontem? Em primeiro lugar, eu quero dar meus parabéns à família tricolor campeã da Taça Guanabara de 2026. Isso é importante. Eu já falei para vocês, não sou hipócrita. Eu já falei para você que a importância da Taça Guanabara é pequena, é uma taça. Eles enchem a boca de título. Eu já falei para vocês o porquê que eles, no passado, falam que é título. A mídia especializada quer ter o direito, quer ter o monopólio de poder dizer quando a Taça Guanabara é título e quando não é. E quando alguém não pode. Isso ficou nítido ontem, cara. Ficou muito nítido ontem. Que escrotidão que foi feito ontem. Meu Deus do céu, que profissionais são esses? Se é que podem se chamar de profissionais. Mas vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Família, feliz, tranquilo, mas esse é só o primeiro passo de uma caminhada longa, ok? Vou tratar tudo isso com vocês e eu quero divulgar algumas observações que eu fiz, valorizar uma rapaziada, preocupação com outros e deixar uma coisa bem clara. Não é vocês da mídia podre que vai determinar a intensidade da nossa comemoração. Ok? Tamo junto, Flusão. Vem com a gente. Tenho muito para contar para vocês. Vem comigo, família. Diga lá, família tricolor! Mais uma vez, obrigado pelo carinho. É sempre bom tê-los por aqui. Mano, velho, feliz da vida, né? Oxe! Que um títulozinho ali, tal, faz mal a ninguém, família. É sempre bom começar ganhando. É sempre bom, ok? Eu já estou muito feliz, você também está. É o primeiro passo para a caminhada longa. Sabemos que não conquistamos nada. Tem muita coisa boa pelo caminho. Tem muita coisa boa que nos interessa pelo caminho. Então eu quero comentar com vocês sobre isso. O foco é brasileiro, Copa do Brasil e principalmente Libertadores. Temos que estar atento a isso. Carioca, infelizmente, como eu costumo dizer, é uma pré-temporada. É uma pré-temporada de luxo. Essa é a verdade. Ok? Próximo adversário é o Bangu, provavelmente na segunda de carnaval. Domingo ou segunda, mas está tudo inclinado que seja segunda. Tudo inclinado. Eles conseguiram recuperar o time deles. Lembra quando eu falei para vocês? Todo mundo naquela empolgação de vai ser rebaixado. Eu falei, esquece. Eles não vão deixar e o time do grupo deles não ganham mais. Até de se recuperarem. Dito e feito, né, família? Eu avisei lá atrás, não falei? Não, não é que a gente seja gênio, não é que a gente seja maravilhoso, nem isso. Nós já vimos isso acontecer outras vezes, não é a primeira vez não. Oxe, a gente sabe como funciona. O modus operandi é mais do que conhecido, ok? Vocês não viram ontem? Fluminense ontem conquistou a Taça Guanabara, acabou o jogo, acabou a transmissão. Incrível! Por quê? O Campeonato Carioca, estamos no Rio de Janeiro, mas o mais importante é falar do Paulista. É falar de Corinthians e Palmeiras. Vocês notaram isso também? A grande verdade, amigo, que dentro da emissora, a emissora pode ser a mais respeitada que for. Mas se tiver torcedores disfarçados de profissionais do jornalismo, dá nisso. Isso é tendencioso, já foi planejado, entendeu? Não tenha dúvida disso. E acabou, pô. Aí parte para onde eles querem, aí bota 30 segundos de Fluminense e 2 horas de outro time qualquer. Eles só não podem dar moral pro Fluminense. Porque eles sem dar moral, a gente já faz o estrago que faz. E eles sentem. E eles sentem porque eles torcem contra. Não pensam vocês quando eles falam assim, ó, esse narrador aqui é tricolor. É mentira, porra. O cara nunca foi tricolor na vida. Nunca foi Fluminense na vida.
ele é muita cara de pau. A gente sabe disso. Para poder fazer uma coisa daquela, aquilo é papo de redação. Alguém pegou ali, não, tira. Porque torce contra. Não é papinho de audiência não, cara. Porque se ele deixa ali, a audiência tricolor ia colar em peso. Mas não. Que ali a nossa felicidade incomoda. Tenha certeza disso, ok? Só que eu lamento, mas tem um aviso ruim para eles. Nós vamos incomodar muito, que essa temporada vamos ser muito felizes. Vamos conquistar coisas grandes. E eles vão ter que morder as costas de raiva, ok? Mas foi patético, foi escroto. Desculpa a sinceridade, mas ter o direito de transmissão e não transmitir é perseguição escrota, galera. Não tem como, ok? Não creio que seja a emissora em si, mas algumas pessoas que se dizem profissionais, que estão ali manipulando a vontade deles. É bizonho, cara, é bizonho. Essa não foi a primeira, não foi a segunda, e vai ocorrer mais vezes, acredite. Mas vamos falar do jogo que é mais importante, família. Vamos falar do jogo. Um jogo que tem algumas coisas que eu gostei, outras fiquei preocupado. O que me deixou mais preocupado de imediato, aparentemente, é uma certa, não posso afirmar isso, mas deixa a impressão de uma certa má vontade do Zubeldia em trabalhar com os garotos da base. Fica nítido, na minha concepção, que aquele jogo ontem era para jogar David Schultz e Igor Rabelo. Era para poupar o James, ou Igor Rabelo e Ignacio. Tudo bem que Ignacio joga pouco, e Igor Rabelo, Ignacio e o David Schultz. Mas eu acho que podia botar garoto da base. Na frente, eu não entendi agora a coletiva do Zubeldia. Será que quando ele falou Kevin, ele se referiu ao Kevin Serna? Nós temos um centroavante pronto no Sub-20. Está pronto. Alto, grandalhão. Dá uma oportunidade de ter uma característica que o profissional não tem. Mas falta peito, falta coragem para dar moral para os garotos da base. Que o Serna foi para centroavante e fez um gol. Lembra do que eu comentei com vocês? Eu sempre trago aqui no canal. Porque às vezes até peço desculpa por ser repetitivo. Mas é que as pessoas que falam de Fluminense, que eu acho que às vezes cometem erros, eles têm um consórcio. Porque se um fala um erro aqui, o outro não pensa duas vezes, replica aqui, replica ali, vai replicando. Quando eu falei da situação do Everaldo, do John Kennedy, do Cano, que eles eram sacrificados, John Kennedy deu uma entrevista recente. O ano passado eu me dedicava, eu fazia a mesma coisa, mas não dava certo. Não estava rendendo. E o motivo eu já falei para vocês, é porque ele jogava lá atrás no meio do campo. É do esquema tático que não ajudava. E eu falei para vocês que esse ano o centroavante, por mais absurdo que seja, está jogando de centroavante. 2024, depois que o Diniz saiu, e 2025, isso não ocorreu, pô. Isso não ocorreu. Os centroavantes eram volante, lateral esquerdo. Já cansei de falar para vocês. Agora o John Kennedy está na área. Por que o Serna fez o gol de cabeça? O Acosta acabou de entrar, recebeu uma bola limpa do Santi Moreno, botou na cabeça do Serna, o Serna fez o gol. Mas por quê? Porque o Serna estava em posição de centroavante. O Serna não estava atrás do lateral. O Serna não estava atrás do volante. Simples assim. Não tem o que questionar, o que pensar duas vezes. Se o centroavante tiver, como os mais antigos diziam, na zona do agrião, a bola vai entrar, irmão. É fato. É fato. Ok? Eu, particularmente, estou gostando do esquema tático do Zubeldia, estou gostando do desempenho, mas às vezes a situação com os garotos da base me deixa bolado. Porque se esse jogo não for jogo para dar brecha
para quem tem pouca rotatividade? Quando será? Você não sabe? Eu sei. Quando tiver 90% do elenco machucado, suspenso, não poder atuar, aí aquele papo de garoto da base, é novo ainda tal, vai pro ralo. Porque vão botar os moleques no fogo que se dane. Mas aí tem uma grande diferença. Se não tiver opção e botar o moleque da base, eles podem falar assim, o treinador pode falar assim, eu não tinha outra alternativa, tentando se eximir de culpa. Eu não estou nem falando por Zubeldia, mas estou te dando o exemplo do que o Renato fez com David Schultz e Júlio Fidel, lembram? Contra o Bahia. O que me irritou naquele momento é que os dois foram muito bem e nunca mais tiveram oportunidade. Esse é o problema do Fluminense. Mas vamos lá, vamos falar das coisas boas. Coisas boas, família. Irmão, John Kennedy voltou e voltou com tudo. Tá muito bem o garoto. Tá muito bem. Ok? Tá barbarizando. Outro que, meu Deus do céu, cada dia que passa me enche os olhos. Martinelli. Ainda vou dar mais uma moral ao Martinelli mais à frente. Tá merecendo demais. Tá merecendo demais. E tem mais jogadores ali que jogaram bem. Mas a apresentação foi abaixo do que é possível. E se justifica. Por quê? Antes do jogo, todo mundo já ficou sabendo da vitória do Vasco. O Fluminense não poderia mais ser alcançado. Já entrou em campo como campeão da Taça Guanabara. Então isso realmente já ameniza. O campo ainda estava pesado. Deixa a rapaziada mais relaxada. Normal. Isso é normal. Mas nós temos que enaltecer esse elenco. Ele está em plena evolução e está nos dando uma certeza de que muita coisa boa vem por aí, família. Muita coisa boa vem por aí. E eu creio. Estou levando muita fé. Ok? Estou levando muita fé. Mas esse pequeno vídeo aqui é para comemorar hoje. Comemora hoje e encerra hoje. Essa Taça Guanabara é sempre importante ganhar. Ok? Pode ser valendo uma Coca-Cola. Pode ser valendo um sorriso. Se está disputando, tem que ganhar, irmão. E isso é importante. Todo mundo só lembra dos vencedores. Dos vices ninguém lembra. Ok? E é muito importante valorizar o nosso elenco e entender que temos tudo para fazer um bom ano. E não parar só por aí. Isso é café pequeno. Queremos coisas maiores. Nós temos ansiedade por coisas maiores. E eu levo muita fé. Mas muita fé. Ok? Esse papo do Serna de centroavante não me empolga. Claro que pode ser usado, mas não me empolga muito. Já o ano passado, até para ter sido usado mais vezes, em alguns momentos, mas confesso que não me empolga. Apesar do Serna se dar muito bem ali. O Matheus Reis entrou muito bem. Matheus Reis, eu acho que é o único garoto da base que está tendo oportunidade. Ele entrou e perdeu uns 2 ou 3 gols de cara. Isso tem que ser corrigido. À frente do goleiro. Não se pode perder tantos gols. E eu quero também, deixar aqui um salve honroso pro goleiro do Maricarpas. Porque se não fosse ele, o resultado seria bem mais elástico. Ele teve uma atuação muito boa. Agora é descansar. Botar a cabeça no lugar. Focar e se preparar para segunda-feira. Mas antes eu tenho que chamar a atenção da nossa torcida. Nós tivemos exemplos ali ontem de jogadores que já foram hostilizados, humilhados, sacaneados por quem fala de Fluminense. Quando eu falo para vocês que quando parte da torcida vira uma coisa orgânica e a torcida tem um termômetro certo para isso, é porque eu sei do que eu estou falando. Tem pessoas que perseguiram o Everaldo, que perseguiram Samuel Xavier, que perseguiram John Kennedy, que perseguiram Martinelli e que perseguiram alguns jogadores que eles não gostam. E mesmo quando o jogador está em boa fase, eles ainda dão a moral entre os dentes e
desdenha, fica fugindo para dar moral. Só que JK e Martinelli já romperam essa barreira. E o torcedor tricolor, o torcedor raiz de arquibancada, aquele que via esses dois atletas com desconfiança, já entendeu que eles são fundamentais para a equipe. E eu repito, Boananga, vem ou não vem? Não sei, se eu vou falar em outro vídeo. Mas se vier, quem sai do time não é JK não, irmão. Tenha certeza disso. Com o futebol que o JK está jogando, quem sai do time não é ele não. Até porque o Boananga não é centroavante. Temos que bater nessa tecla. É a segunda vez que eu falo sobre isso. Ele é um ponto esquerda, fecha bem, boa técnica, bom finalizador, mas é ponto esquerda. Ele só fecha mais um pouco quando fica no 4-4-2. 4-3-3, como a gente joga, esquece que ele não é centroavante. E o JK está muito bem. Tá? E o Martinelli falou uma coisa, fez uma declaração, que é coisa rara no futebol. E quando eu falo para vocês que essas coisas existem, tem muita gente que duvida. Como agora o Traíra, que foi para lá, tá ganhando uma porrada de cabo eleitoral, que puxa saco de São Paulo. Não, ele não teve escolha, ele não pôde fazer nada, que não sei o quê. Tudo porque ele foi para lá. Se fosse o inverso, estaria queimando o cara. Mas como tá saindo daqui para lá, querem passar pano quente. Aí você vê, o cara que faz uma saidade com a gente, aí você vê uma declaração igual a essa do Martinelli. Abram aspas para Martinelli. Sou muito feliz aqui. Não tenho palavra para descrever meu sentimento pelo clube. Um clube que fez muito por mim. Se eu pudesse, eu renovava até 2050. Fecha aspas para Martinelli. E vocês lembram que eu comentei com vocês que o Martinelli já havia dado declaração que por ele encerraria a carreira no Fluminense, ele não sairia do Fluminense, ele seria um estilo de Marcão para o Palmeiras, de Rogério Ceni para o São Paulo. Família, eu apoio. Com o futebol que esse garoto tem, com a qualidade que ele tem, com a disposição, com a vontade, a raça, a humildade. Meu irmão, pode renovar até 2050. É o tipo do jogador que quando ele for ficar velho, nós temos que dar moral até encerrar a carreira dele na boa. Nós temos que saber finalizar a carreira dos nossos ídolos. Até porque temos que dar exemplo para que novos ídolos, tricolores, jogadores que foram criados aqui, eles possam voltar para casa, porque eles sabem que serão bem tratados por aqui, não só pela diretoria, mas pela torcida principalmente. É por isso que os outros clubes morrem de raiva quando o jogador fala que quer voltar para o Fluminense. Eu acho isso fundamental. Martinelli, vida longa a você no Fluminense. É um orgulho, é um prazer te ver em campo e tê-lo por aqui. Ok? Família Tricolor, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like antes de ir embora. Muito obrigado por tudo. Vamos para frente, vamos por mais. E tamo junto, Fusão. Lealdade Tricolor sempre. Até a próxima, a gente se vê por aí.